Eckhart Tolle nos convida a uma investigação radical sobre a identidade. A pergunta "quem sou eu?" é muitas vezes respondida com base em imagens externas. O que os outros pensam, o que fazemos, o que possuímos. No entanto, Tolle aponta que essa identidade é superficial, um eu de superfície que nos mantém presos às flutuações do mundo externo. O verdadeiro eu, segundo ele, está além dessas histórias. Ao aprender a sentir essa dimensão mais profunda, o ser interior, podemos nos libertar da dependência emocional das conquistas ou fracassos. O fracasso não nos define. O sucesso, por mais confortável que seja, também não revela quem somos. Quem realmente é você? Não o nome no seu RG, não o que você faz da vida, nem sua religião, ou se você é esposa de fulano ou marido de ciclana, ou se é mãe ou pai, nem o que os outros esperam que você seja. A maioria das pessoas vive como se fossem um reflexo ambulante, um espelho do que dizem, do que conquistam, do que perdem. E quando tudo vai bem, elas se sentem alguém. Mas quando algo desaba, um emprego, um relacionamento, uma imagem, o eu desmorona junto. Eckhart Tolle aponta um erro silencioso, mas devastador. Nós confundimos o nosso ser com a nossa história. Confundimos a essência com o enredo. Achamos que somos o personagem, mas esquecemos do ator invisível por trás da máscara. Essa identidade de superfície, esse eu social que muda conforme o vento, é frágil. Ele depende de elogios para se sentir vivo. Depende de vitórias para acreditar que tem valor. Mas e quando não há plateia? Quando ninguém aplaude? Quando o palco está vazio? Quem sobra? É nesse silêncio desconcertante que a verdade começa a surgir. Não como uma ideia, mas como uma presença viva, sutil, indestrutível. Tolle não está nos convidando a pensar mais sobre nós mesmos. Está nos convidando a sentir quem somos, antes de qualquer pensamento. A mergulhar além das palavras, dos papéis e dos rótulos. E tocar o eu que não precisa provar nada, justificar nada, conquistar nada. Quando você acessa essa dimensão, algo muda. As vitórias não te embriagam, os fracassos não te esmagam. Você para de viver em função de uma narrativa e começa a viver a partir da consciência que observa todas as narrativas. Não é uma negação do mundo, mas uma liberdade dentro dele. Você ainda age, ainda sonha, ainda realiza, mas não está mais refém do resultado. A verdadeira revolução não acontece quando mudamos o mundo lá fora, mas quando reconhecemos que nunca fomos o mundo que nos contaram que somos. Você não é o eco das expectativas dos outros, nem a soma das suas conquistas. Você é aquilo que permanece quando tudo o resto desaparece. E isso ninguém pode tirar de você. Nunca pôde. Nunca poderá. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. As narrativas mentais, como "sou um fracassado" ou "sou um sucesso", são apenas histórias. Elas parecem ter peso porque acreditamos nelas. E quanto mais acreditamos, mais nos tornamos prisioneiros dessas construções. Mesmo a narrativa do sucesso, por mais prazerosa que seja, é volátil. Quando o sucesso desaparece, o vazio emerge, revelando que o que sustentava a nossa autoestima era uma ilusão. A verdadeira liberdade, então, não está em mudar a história, mas em transcendê-la, em descobrir quem somos quando nenhuma narrativa
está sendo contada. Você já percebeu como a mente adora contar histórias? Ela narra, rotula, dramatiza, e a gente acredita. Eu sou um fracasso. Eu sou um sucesso. Parecem afirmações sólidas, quase verdades absolutas. Mas olhe de perto. São apenas pensamentos, frases que repetimos até virarem identidade. E o mais perigoso é que a gente se apega até mesmo às narrativas bonitas. O título de vencedor pode parecer empoderador, mas basta o sucesso escorregar e o que sobra? A mesma insegurança, o mesmo medo, o mesmo vazio. Porque no fundo, o que te sustentava era só uma ideia. É como construir uma casa no topo de um castelo de areia. Enquanto o elogio vem, a maré tá calma. Mas no primeiro tropeço, tudo desmorona. Você não percebe? A mente é uma roteirista compulsiva. Mas nós somos os atores que esqueceram que estão atuando. Entramos tanto no papel que deixamos de lembrar quem éramos antes do personagem. E aqui está a virada. Não se trata de escrever uma história melhor, mas de sair do palco por um momento, silenciar a narrativa e olhar de fora. Quem é você quando nenhum pensamento está tentando te definir? Quando não há rótulo, não há drama, não há trilha sonora emocional? Talvez pela primeira vez você sinta um silêncio diferente, um espaço vivo, consciente, presente. Um eu que não precisa ser defendido nem provado, que não muda conforme os aplausos ou baias. Essa é a verdadeira liberdade. Não é um sucesso que nunca acaba, é um estado que não depende do sucesso. Tolle nos convida a essa travessia sutil, a passar da mente tagarela para a presença silenciosa, do conceito de quem sou para a experiência direta de ser. Não é fácil, porque a mente vai tentar te puxar de volta para a novela. Vai dizer que, sem história, você não é nada. Mas isso é só mais uma história. E quanto mais você observa, sem se perder nela, mais claro tudo se torna. Você não é o enredo, é a tela em branco onde tudo acontece. E essa tela nunca se quebra, nunca se esgota, nunca precisa ser consertada. Ela apenas é. Simples assim. Profunda assim. Silenciosa e absolutamente livre. Esse processo de transcendência, porém, não acontece no nível do pensamento. A mente não pode encontrar aquilo que está além dela. Por isso, Tolle enfatiza a importância de cultivar momentos de não pensamento, breves pausas onde não estamos engajados com nenhum conteúdo mental. Esses intervalos de presença são mais elevados, não inferiores ao pensamento. Eles não nos tornam menos inteligentes, mas mais lúcidos. E é somente nessa clareza que uma paz genuína pode surgir, não como uma emoção passageira, mas como uma presença contínua que não depende de circunstâncias externas. Pare por um instante. Não pense. Apenas perceba. Você já reparou como a mente está sempre tentando resolver algo? Elaborar, prever, relembrar, comentar. Ela não para. E o mais curioso, quanto mais pensamos, mais nos afastamos daquilo que realmente importa. Eckhart Tolle joga luz exatamente aqui, na ilusão de que o pensamento
é o único caminho para a verdade. Mas e se for o contrário? E se a verdade só puder ser percebida quando o pensamento se aquieta? A mente adora dominar o palco, mas a consciência, o ser, é o silêncio nos bastidores. Transcender não é pensar melhor, é pausar. É notar aquele espaço entre um pensamento e outro, aquele microsegundo onde não há análise, nem rótulo, nem comentário interno. Esse intervalo é tão sutil que a maioria das pessoas nunca o visita. Mas ele é o portal, a brecha por onde a presença entra. E aqui vai um ponto que choca muitos. Esses momentos de não pensamento não te tornam menos racional. Eles te tornam mais lúcido, porque quando a mente para de gritar, você finalmente escuta o que sempre esteve ali. Imagine a superfície de um lago. Quando está agitada, você só vê reflexos distorcidos. Mas quando silencia, você enxerga o fundo com clareza. O silêncio não é a ausência de vida, é a vida sem ruído. E é nele que uma paz real começa a surgir. Não uma paz que depende do que acontece, mas uma paz que simplesmente é. Mesmo quando tudo à sua volta muda. Essa quietude não vem de fora. Não é resultado de um retiro, de uma conquista, de uma resposta perfeita. Ela brota no momento em que você deixa de procurar. E quanto mais você se familiariza com esse estado, menos refém se torna das suas emoções voláteis, dos dramas mentais, das urgências ilusórias. Você começa a perceber que o pensamento é uma ferramenta, não o mestre. E quando você encontra esse ponto de equilíbrio, onde a mente serve, mas não domina, você toca algo que não pode ser explicado, mas pode ser vivido, sentido, habitado. Não se trata de fazer, mas de ser. E tudo começa no exato momento em que você decide silenciar e apenas estar. Ao observar que nada no mundo, seja pessoa, lugar ou objeto, pode nos satisfazer plenamente, percebemos que a frustração constante não é um erro do universo, mas um convite à interiorização. Tudo aquilo a que nos apegamos, um carro, uma relação, um título, se transforma em pensamento. Meu carro, minha esposa, minha carreira. O apego, portanto, não é ao objeto em si, mas à ideia que temos dele. E é esse apego às ideias que nos mantém cativos do sofrimento. Encontrar o silêncio interior é libertar-se do jugo do pensamento compulsivo. Você já reparou como a satisfação parece sempre estar um passo à frente? Você conquista algo e logo vem aquela voz. E agora? Qual é o próximo? Esse padrão não é aleatório, é estrutural. A mente vive projetando plenitude em algo fora de você. Mas quando você alcança aquilo, percebe que não era bem aquilo. O carro novo vira costume. A relação perfeita revela imperfeições. A carreira dos sonhos cobra um preço emocional que ninguém te contou. E aí vem o desconforto, a frustração, e com ela, uma oportunidade que quase todo mundo desperdiça. O convite para olhar para dentro. Eckhart Tolle aponta o que poucos percebem. O apego não é ao objeto em si, mas à ideia do objeto. Você não sofre porque perdeu algo. Você sofre porque perdeu o que aquele algo representava na sua mente. Não é o carro, é o meu carro. Não é a pessoa, é o minha pessoa. Não é o emprego, é o minha identidade construída em cima desse cargo. O sofrimento nasce quando confundimos o que temos com o que somos, quando deixamos de enxergar o mundo como ele é,
e passamos a usá-lo como um espelho para validar nossa existência. Só que espelhos quebram e o reflexo some junto. A verdadeira liberdade não está em ter, está em não precisar ter para se sentir inteiro. E isso começa quando você encontra algo que não pode ser nomeado, algo que não depende de circunstâncias, algo que permanece mesmo quando tudo muda, o silêncio interior. Não é a ausência de som, é a ausência de ruído mental. É aquele instante em que você percebe que não precisa pensar para existir. E quando essa presença se instala, o mundo continua, mas você já não está mais preso a ele. Você pode amar sem se apegar. Pode agir sem se perder no resultado. Pode viver sem o peso constante de estar tentando chegar lá. Porque você já está. Você não é a história que conta para si mesmo, nem os objetos aos quais se agarra para se sentir alguém. Você é a clareza por trás de tudo isso. A presença viva, silenciosa, intocada. E é aí, justamente aí, que a paz real começa. Sem esforço, sem necessidade de conquista. Apenas presença. Tully termina com uma provocação prática. Em vez de repetir o gesto automático de checar o celular sempre que há um minuto livre, por que não usar esse espaço para estar presente? Um simples respirar consciente, um instante de quietude, pode ser um portal para a dimensão do ser. Esses momentos de presença, desprovidos de utilidade aparente, são, paradoxalmente, os mais transformadores. Eles rompem o feitiço da mente e nos reconectam com a única realidade que realmente temos, o agora. Você já reparou no que faz quando está esperando algo? Na fila do mercado, parado no trânsito ou nos primeiros segundos de silêncio entre uma pergunta e uma resposta? Quase sempre a reação é a mesma. Mão no bolso, dedo deslizando. E pronto, lá está ele, o celular. Mas o que estamos buscando ali? Informação? Distração? Conexão? Ou apenas uma fuga de algo que não sabemos nomear? Eckhart Tolle lança uma provocação poderosa, daquelas que, se levadas a sério, mudam sua forma de estar no mundo. Ele diz: e se, em vez de procurar algo para fazer, você simplesmente decidisse estar? Parece simples demais, eu sei. Mas esse é o ponto. A mente está sempre em busca de algo útil, produtivo, justificável. Ela mede o valor de cada segundo pelo que você faz com ele. Mas alguns segundos só revelam sua potência quando você não faz nada com eles. Pausa. Respira, sente o ar entrando, sente o corpo vivo, presente. Esse instante, sem objetivo, sem distração, é um portal. Ele rompe o feitiço do pensamento automático, desconecta o piloto automático da mente e te devolve a única coisa que você realmente tem, o agora. Não o agora como um conceito, mas como experiência direta. É como se você saísse do ruído e ouvisse pela primeira vez o som do próprio silêncio. Como se o mundo inteiro parasse sem parar e você estivesse, enfim, dentro da vida, e não apenas olhando para ela através de uma tela. Esses momentos não aparecem estampados em feed nenhum, não geram likes, não te dão status, mas mudam tudo. Porque, no fundo, a paz que você procura nas notificações está justamente na ausência delas. Você começa a perceber que não é o próximo conteúdo que vai preencher o vazio. É a presença que surge quando você para de buscar preenchimento. E essa consciência, esse espaço vivo, não está no passado nem no futuro. Está aqui, agora.
esperando que você olhe para ele com olhos desarmados. Talvez você não precise de mais uma resposta. Talvez só precise ficar presente por um instante e deixar que esse instante te revele tudo o que a mente jamais conseguirá explicar, tudo o que o feed nunca vai mostrar, tudo o que você sempre foi, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer gesto automático, antes do próximo clique. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.